Olá, gente, mais uma vez, muito boa noite. Já ajustamos o nosso som, já fiz tipo workshop de maquiagem ali. A Laís até assustou na hora que ela abriu, falou, entrei na aula errada. Não, está na aula certíssima. A professora estava preparadérrima aqui, porque hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados aqui à anatomia. Eu vou realizar um compartilhamento de tela com vocês e vocês vão dizer aí se vocês estão vendo o mesmo que eu. Me dê um ok. Está aparecendo para vocês? Sim, ok. Então, eu vou começar a aula com a seguinte mensagem. A vida é um desafio e é um constante ultrapassar de obstáculos, uma infinita superação de fases. Literalmente, nós estamos vivendo ciclos. Porque viver é desafiar o mundo, é se desafiar. Viver é superar, é se reerguer, aprender e esperar o melhor. O conselho que eu dou, não só como sua professora, mas como ser humano, nunca espere o pior para a sua vida, porque o pior vai se instalar. Se alguém tem que ganhar algo, pode ser você sim. Se tiver uma vaga, se tiver uma bolsa, pode ser você sim. Eu creio. Primeiro fé em Deus, depois acredite no seu potencial. Porque se você não acreditar, não tem como você querer que outra pessoa faça isso, ok? Essa é a mensagem que eu inicio a nossa aula, pedindo aí para que todos, né, sem exceção de ninguém, tenha aquela memória de elefante. Ou seja, você sabe o que quer dizer a palavra anatomia? Eu vou relembrar você. Anatomia é a divisão do corpo humano em partes. Ok? Se a anatomia, conforme nós falamos na aula passada, é a divisão do corpo humano em partes, nós comentamos também, e vamos dar continuidade hoje, e o que é a fisiologia? Que é a anatomia estuda o corpo humano em partes. A fisiologia vai falar do quê? Daqui a pouquinho eu vou falar do quê? Porque a divisão do corpo humano tem que ser bem compreendida, ok? Só um instantinho aqui, deixa a professora ver. Um pouquinho, ok. Se estiver falhando, nesse momento, eu vou pedir uma gentileza. Eu vou desativar o som de vocês, porque se houver algum barulho, se tiver alguém, todos possam ouvir nitidamente, tá? Se mesmo assim alguém não estiver ouvindo ou algo parecido, avise para a professora, tá? Cadê? Ok? Melhorou, Jennifer, agora que a professora desativou tudo? Depois, qualquer coisa, você avisa se não melhorar, tá bom? Então, assim, vamos lá. A divisão do corpo humano em partes. Nossa, a professora chegou a iniciar e falar com vocês, Laís, você lembra se a professora falou que a anatomia é algo grande, macroscópico? É aquilo que você pode ver? Então, assim, se a anatomia macroscópica é aquilo que você pode ver, a microscópica é aquilo que você não consegue ver. Precisa do auxílio do quê? De microscópico. E existe a parte da anatomia que é a parte mesoscópica. Ou seja, precisa-se de um aparelho específico, seja ele de raio-x ou de tomografia, enfim, é a parte mesoscópica. Relembrando ainda vocês aí, a professora falou que a anatomia tem uma parte nela que ela é descritiva, ou seja, ela estuda cada sistema sem exceção de nenhum. Comentamos dessa anatomia que nós vamos estudar sobre o sistema ósseo, nervoso, cardiovascular, respiratório, digestório e muscular. E quando não se consegue ver, é onde os profissionais utilizam, os especialistas utilizam o quê? De aparelhos. Pode ser ressonância magnética, tomografia computadorizada. E chegamos aqui aonde eu queria. Métodos do quê? Da multiplicação. Ou seja, essa aplicação é para os especialistas ali, ó. Quem contou? Se eu perguntar para você ali, ó, como é que se forma o ser humano? Assim, tem uma aula sobre isso, tá? Mas eu pedi para vocês aqui, ó, realizarem uma pesquisa sobre o quê? Pílula do dia seguinte.
Todos chegaram à seguinte conclusão, que a pílula do dia seguinte, o que mais tem nela? Hoje eu falei que eu ia contar um segredo, não falei? Hormônios. Então, se vocês conseguiram entender que a pílula do dia seguinte é um excesso de hormônio que é aplicado no corpo, o que o excesso de hormônio pode causar no corpo? Mutação na célula. E aí você começa a lembrar, o que é um câncer? É uma célula que cresce desordenadamente. Ela foi desempenhada ou por um mau funcionamento, ou por uma queda, por uma batida, enfim. Eu não vou nem dar uma aula sobre câncer. Eu vou falar para você o seguinte. Não pode, de repente, o excesso de hormônio também desencadear um câncer? Eu não vou colocar caraminhola na sua cabeça, não. Eu quero que você, já que você realizou essa pesquisa, você pode ter ido lá, ó. Lá, porque tem uma bula. Todo medicamento tem uma bula. Professora, nós estamos no início do nosso curso. Então, o que você me dá como referência? Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, o que ela faz? Ela tem um local, um link, onde todas as bulas de medicamento, elas precisam passar por lá para ser aprovado. Todo medicamento tem. Tem o bulário.com, tem o site da Anvisa, tem. Eu vou passar, conforme a gente vai tendo o curso, o andar das necessidades de pesquisa, a professora vai pegar e mandar e encaminhar isso aí para vocês, tá bom? Eu vou aqui colocar. A professora fez a chamada no início da aula, tá aqui. Quem entrou depois pode ficar tranquilo que eu estou ali, ó, antenada. Vamos entender, então, sobre divisão do corpo humano. Vamos lá. O corpo humano, ele é dividido como? Cabeça. O que se encontra na nossa cabeça? Se nós estivermos falando sobre ossos, a cada região da nossa cabeça tem um osso diferente, ok? Aqui é visto de frente, aqui é visto o quê? Como se fosse cortado ao meio. Então, está sendo olhado de baixo para cima, ok? Aqui é a arcada dentária. A professora gostaria que você guardasse essa informação. O que está dentro da nossa caixa craniana, ou dentro dos nossos ossos? Ah, você pensou, e a Ana falou, eu sei. É isso aí a resposta, viu, Tamires? É o cérebro. Então, o que os ossos fazem aqui? Protegem o nosso cérebro. Porque assim, ó, o bebê, ele vai, inicialmente tem o nome que de ovozigoto, depois passa a se chamar embrião, após ser embrião, após o 3º mês, ele passa a se chamar o quê? O feto. Então, o feto, quando ele nasce ali, a nossa bênção, aquele negocinho todo bonitinho, a cabeça dele ali, ó, está sendo fechada ainda, está sendo formada ainda. Por isso, eu vou mostrar uma imagem aqui. Quando vocês pegarem o material de vocês, esse material, lá tem essa imagem. Só observem aqui, ó. Opa, aqui. 29 ossos são os principais da nossa cabeça. Aqui é conhecido como caixa craniana. Tem a parte temporal, tem a parte... Então, não se liguem a isso. Eu quero que você saiba que a nossa cabeça tem a caixa craniana, que é composta por 29 ossos, que protege o nosso cérebro. Ok? O que mais que tem na nossa cabeça? A nossa cabeça, sendo olhada de lateral, você vai entender que são locais, ó. Fronte, parietal, occipital, temporal. Por isso, quando você vai ver o tempo, você faz assim, ó, região temporal. Não importa, isso aqui são os 4 ossos que são bem definidos, é só para vocês terem como informação. Quando nós formos falar lá do sistema ósseo, eu volto a falar sobre eles mais profundamente. Aqui, ó, essa imagem aqui que eu queria compartilhar com vocês. O que é essa imagem? Essa imagem, ela é a formação do cérebro. Ou seja, lembra que eu falei que o cérebro começa assim, ele vai fechando? Ainda os antigos falavam assim, ó, se a criança tiver com soluço, você sopra a moleira. Aí fica lá as mães. Ou então você coloca aquela fitinha vermelha na testa. Ó, eu não duvido, mas não surge nenhum efeito científico, tá? É mais um efeito, uma crendice, é mais assim. Mas se você quiser fazer no seu filho, no seu sobrinho, tudo bem.
Mas só para que você saiba, a única coisa que tem que tomar muito cuidado, antes de 1 ano de idade, evitar bater essa região aqui da cabeça da criança. Por quê? É justamente por isso. E essa formação aqui no nosso cérebro, os ossos do nosso crânio, ele está passando por um processo de ossificação. Ou seja, o cérebro vai se fundindo. Só que isso aqui só está completo após 1 ano de idade. Então, você vê que é bem sensívelzinha a cabecinha da criança nessa época. Joia, até aqui nós falamos de cabeça. Como que é a divisão, então? Cabeça, pescoço. Na região do nosso pescoço, é como se a pessoa estivesse nessa posição. Tem aqui uma região muito importante. Sente aí você, ó. Pega esses 2 dedos aqui, é onde a gente mais tem sensibilidade. Sente. O que você vai sentir pulsando aí? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. São veias e artérias que irrigam todo o nosso cérebro. Aí, as mais conhecidas é quem? A jugular e a subclave. É ali que a pessoa sente a pulsação, é onde nós vamos verificar se a pessoa está realmente viva. Está batendo? Ó, às vezes é difícil de conseguir, é difícil aguçar o dedo, mas a pessoa se aprende. Você quer ver quando você for fazer na prática no pescoço dos outros? Você fica procurando e fala, gente, morreu e me avisou. Mas não, só para que você saiba. Então, existe o sistema cardiovascular, aonde tem a parte das veias e das artérias. Observem a quantidade de músculo que nós temos nessa região. Muito. Aqui, o que nós temos aqui nessa região? Um músculo chamado esternocleidomastoide. Quando a gente vai estudando lá o sistema muscular, a professora volta a falar sobre ele. Olha o quanto ele é quando você faz assim. Tem algumas pessoas que se dormirem de mau jeito, o que acaba acontecendo? Se a pessoa dormir de mau jeito, ela pode travar. E tem algumas farmácias que dá para acontecer o seguinte. Tem alguns profissionais que eles inventam de colocar o pescoço no lugar. Cuidado, viu? Eu aconselho, se você fizer isso, tiver com torcicolo, procura aí um fisioterapeuta, procura um ortopedista. Eu vi que vocês colocaram ali, no bate-papo, que vocês não estão conseguindo ouvir muito bem. O que acontece é o seguinte, em alguns locais em São José do Preto, a internet está havendo uma oscilação. Então, às vezes, a região onde você está, você não está ouvindo com nitidez. Se de repente foi falado algo e você não conseguiu ouvir, daqui a pouco, quando terminar a aula, a professora baixa o vídeo, compartilha lá com você, você pode vir assistir a aula. Se mesmo assim você não entendeu, pode colocar lá no grupo que a professora esclarece. Combinado? Seguindo ainda o pescoço, olha uma coisa interessante. Aqui na região do nosso pescoço, o que tem aqui e que é assim? Opa, muito importante. Aqui nós temos glândulas. O que essas glândulas fazem? Principalmente, ele é uma glândula chamada tireoide. Aqui, ó, sente em você aqui? Sabe esse vão que você sente? É a traqueia. A traqueia, quando que ela é utilizada? Quando a pessoa não consegue respirar pelo nariz, aí precisa, se por exemplo, vamos supor que a Tamires tenha lá alergia de abelha. A abelha vai picar ela. Acontece algo chamado edema de glote. Ou seja, aqui fecha e ela morre asfixiada. Então tem que ser um atendimento muito rápido, tem que fazer adrenalina. A adrenalina é um tipo de hormônio que vai abrir para ela voltar a respirar. Se isso for de emergência, é aberto um orifício aqui para que ela possa respirar. É estranho, quando você encosta na traqueia, você não consegue nem deglutir. Então, o que é importante no pescoço aqui? A glândula mais importante que ajuda na produção de hormônios, além de vários vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, faringe. Vocês vão ouvir várias vezes eu falando sobre laringe, faringe. Como é que eu quero que você separe a partir de hoje, para quando eu estiver falando você guardar? Farinha, comida. Guardaram bem isso? Vou repetir de novo. Farinha, comida. O que isso quer dizer? Nessa região aqui,
tem duas partes. A que vai para frente vai para o pulmão. É a laringe, ar. A que vai para trás vai para o esôfago. É a faringe. Então, faringe, farinha, comida. Faringe faz parte do sistema digestório. Laringe faz o sistema respiratório. Continuando ainda. Qual outra região que existe ali? Que existe ali no nosso corpo? Nessa parte, lembra que eu falei? Cabeça, pescoço. Aí nós temos o tronco. O tronco é a parte central do corpo. Ele é dividido daqui para cima, o quê? Tórax, abdômen, e essa aqui é a região da pelve, ok? Então, só lembrando, o tronco, o que se localiza nele? Na parte superior do tronco fica o tórax. Aonde está localizado o que nessa região? Nosso coração, nossos pulmões. Então, é essa parte superior. O que faz parte da parte de baixo? Aqui, ó. Está entre a parte de cima e a parte do intestino. O estômago é a parte de cima. O intestino é a parte de baixo. E na pelve? A pelve é essa região. É a região onde ficam os órgãos genitais. Ok? Joia? Então, agora que você está ali bem afiado, então, cabeça, pescoço, tronco. O tronco é dividido em duas partes, o tórax e o abdômen. Por que a professora está indo passo a passo essa divisão do corpo humano? Para que quando a Dani for atender ali um cliente, o cliente chega mostrando assim, sabe esse lado meu aqui? Estou com uma dor no meu fígado. A Dani poder orientar alguém, primeiro, o fígado não fica do lado esquerdo, o fígado fica do lado direito. Mas às vezes o cliente não sabe e fala, meu fígado aqui está doendo. Na verdade, aqui não fica o fígado dele, aqui fica o estômago, entendeu? Às vezes o cliente chega reclamando de muita dor de estômago. É onde, de acordo com o lugar que ele vai mostrar, você pode perguntar para ele, viu, Dani? Você pode perguntar para ele, sabe o quê? Aonde está doendo? Ele vai te mostrar. Vocês sabem o que fica aqui embaixo do estômago? Nós vamos ter uma aula que eu vou falar sobre ele. Fica o pâncreas. Excesso de dor de estômago pode não ser gastrite. Pode ser um indício que você pode estar com começo de diabetes. E aí o cliente está tomando um monte de remédio para o estômago, daqui a pouco ele vai acordar para a vida e você pode ser esse orientador. De repente fala, ô Tamir, você ficou meio preocupada que a gente falou aí da dor de estômago. Está doendo o estômago? Às vezes não é o que você está comendo. Pode ser o pâncreas trabalhando com preguiça. Mas daí a Amanda fala, professora, eu não sei nem onde fica o pâncreas. Então, a partir de hoje você sabe. Ele fica embaixo do estômago. Por isso que muita gente tem diabetes tipo 2 e demora a diagnosticar. Porque ele fica ali tratando do estômago e ele vai descobrir que o problema dele não é do estômago. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade? Já que eu falei do tórax, falei do estômago. Aqui na região do nosso tórax também, olha que interessante. Embaixo ou abaixo do pulmão tem um músculo muito importante. Lá na aula do sistema muscular eu vou falar sobre ele. Então hoje é só uma introdução de tudo que a gente vai falando. Embaixo do pulmão tem um músculo chamado diafragma. E aí, a Dani está ali muito concentrada, pensando assim, professora, qual é esse músculo? Por que você citou sobre ele? Eu citei, vocês sabem por quê? Porque é ele que ajuda a controlar o nosso sistema respiratório. Mas aí o Daniel falou assim, como assim, professora? Para respirar, vem um comando da onde? Do cérebro. E aí a Michelle falou assim, professora, é muita informação, eu sei. A princípio, eu só estou dando pequenas informações que vai serem faladas todas novamente quando a gente estiver falando cada sistema. Hoje eu estou tentando localizar vocês, normalmente alguns órgãos, que o cliente chega sempre reclamando e às vezes ele não quer ir no médico, ele quer uma orientação sua. E detalhe, ó gente, pasme, às vezes uma orientação que você dá para a pessoa é lei. Foi a farmacêutica que falou para mim, ele não quer nem saber se você é, não, já fala.
Foi a farmacêutica que falou para mim. Então, vamos aprender bem legal para que nós possamos ensinar o nosso cliente com qualidade, tá bom? Dando continuidade, o tórax. O tórax, ele fica na parte superior do tronco. Ele vai lá, ó, ele vai desde a base do pescoço até aqui. Aqui tem esse ossinho que ele é meio pontiagudo assim. Nós vamos usar ele quando a gente estiver lá no projeto de primeiros socorros. Mas hoje, eu quero que você ouça ele pela primeira vez, o nome dele. Ele chama-se apêndice xifoide. Ou, em algumas literaturas, vai estar escrito assim, processo xifoide. Aí a Luana fala, professora, o que muda? É a mesma coisa. Tanto vocês podem encontrar em livros escritos ou na internet apêndice xifoide ou processo xifoide. É para que você possa identificar que é o início da boca do estômago. Então, se você pegar o seu aí, dar uma apertadinha nele, você vai ter esse nome. Ele vai ser referência. Guarde bem esse nome. Nós vamos voltar a falar sobre ele. Então, as costelas, o que tem aqui, ó? Músculo, osso, o que mais? Atrás tem a coluna vertebral, ó, é toda interligada. Essa aqui é a parte da frente das costelas e atrás da nossa coluna. Alguns profissionais, principalmente os cirurgiões, eles utilizam muito a expressão caixa torácica. Qual que é a diferença? É a mesma. Isso aqui é uma caixa, porque ela fecha e protege. Protege o quê? Os principais órgãos vitais, dentre eles o coração. Então, coração e pulmão é protegido por quem? Pela caixa torácica. Olha só, dando continuidade aí ainda, o abdômen. Ah, lembra que eu falei do pâncreas? Olha o abençoado aqui. Ele fica bem encaixadinho no estômago. Tanto que eu falei para vocês, os clientes confundem aí a dor do estômago com a diabetes. A diabetes está descompensada. E bem aqui, ó, bem pequenininho, não mais tão, mas é bem importante, abaixo do fígado tem a vesícula biliar. Então, fígado, pâncreas e vesícula biliar são 3 órgãos que eles são responsáveis por quem? O fígado é nosso grande amigo. Hoje a Jennifer vai esquecer do sobrenome dela, mas ela não vai esquecer do fígado. Por quê? Porque ele metaboliza alimento, medicamento, pessoas quem tem cirrose, quem tem ali, Michele, fala assim, a pessoa tem cirrose porque é bêbado, tem hepatite porque é bêbado. Agora eu vou dar uma notícia, eu vou começar falando a partir de hoje. Hepatite, quem tem, não é somente quem ingere bebida alcoólica. O cliente que toma muito medicamento também pode ter o quê? Hepatite medicamentosa. E isso é muito sério, é grave. Aí tá a Ana ali anotando, tá menos preocupada, mas eu falo para vocês, fiquem em paz, que essas informações, elas voltarão a serem faladas, é claro, de uma forma diferente. Mas eu quero que você comece a entender aonde localiza cada um. Vamos dar continuidade aí. Então, o abdômen, ele é dividido em 9 regiões. O que eu quero que você saiba disso? Não, isso aqui é só informação que eu estou dando para vocês. É assim, o paciente chega e fala assim, eu estou com dor aqui no meu estômago. Muda alguma coisa? Não. Só que isso daqui, quando ele entra dentro do hospital, faz toda a diferença. Para o médico saber se é o fígado que vai tratar, se é o estômago, se é a região do útero, entendeu? Isso aqui é só para você saber que existe uma região chamada região abdominal, que essa região abdominal é a parte central, situa-se entre o tórax e o abdômen, e que tem órgãos ocos. O que é um órgão oco? Nós vamos falar. O que tem dentro de um órgão oco? Músculo. Como assim? Lá dentro do sistema digestório, que antes era digestivo, sistema urinário, quando a gente estiver falando, eu comento novamente. Região da bacia, popularmente falado pelos idosos, é a região do quadril, tá? Aqui, sendo observada de frente, aqui tem ossos que são ligados, aqui são articulações, ó, tudo é articulação. Por isso que numa hora de uma queda, a pessoa pode cair, conforme ela cai,
ela tem que ficar de cama, porque não tem muita articulação aqui. Isso aqui é vista, opa, aqui é vista de costas, aqui é observada de frente. O que a professora quer que você lembre? Eu quero que você lembre dessa imagem aqui. A pergunta principal. Laís, me ajuda. A pelve do homem é diferente, na sua opinião, da pelve da mulher? Tem diferença? Eu acho que sim. Ai, ai, ai. Vamos lá, Marcelo. Ajuda aí a Laís. A pelve, região do quadril aqui, lembrando bem. Na sua opinião, é diferente o quadril do homem para o quadril da mulher? Eu acho que sim, porque a mulher tem a criança, né? Tem a gravidez. Olha esse daí. Olha esse Marcelo. Laís, esse Marcelo tá esperto. É isso aí. Realmente, Marcelo, tá certo. Mulher tem filho. E como tem filho, lembra que eu falei que aqui é cheio de ligamentos? Isso aqui tem que ser aberto para o bebê nascer. Homem não tem bebê, é tudo fechadinho. Por isso que mulher sofre, gente, mas é um sofrimento gostoso, tá? E é pelo resto da vida. Então, assim, aqui, observe a região sacral. Minha mãe fala Sampiquira, tá? Cada um conhece o termo técnico sacral, tá? Então, ó, da mulher é mais curto, por quê? Que é a região onde a criança vai se encaixar no nascimento. Então, fica aqui, o bebezinho vai ser aberto para ele descer. Como o homem não tem bebezinho, não tem como diz minha aluna, gente, não use esse termo, tá? Mas ela falou, professora, o homem é mais rabudo, né? Não pode falar isso. Eu falo o tamanho aqui, professora, é bem maior, realmente. A região sacral é maior do homem, tá? Então, se a professora perguntar lá na atividade para você, a região sacral do homem tem diferença ali? Sim, bom? Na divisão do corpo humano, então, ficou os membros superiores, onde nós temos ossos. Nesses membros superiores, nós temos sistema tegumentar, que é pele, músculo, osso. E olha aqui, onde mais tem ligamento, onde facilmente, numa queda, isso pode se romper. Tá aí. O que mais, ó? Vamos lá. Aqui. E os membros inferiores, aonde nós temos os ossinhos nos pés, assim como tem os metatarsos no pés, nas mãos tem os metacarpos. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte, a pergunta da atividade aí, se você perdeu a aula e está assistindo agora depois do vídeo, vai ter que ver o vídeo até o final para conseguir responder a atividade. Agora a professora está sendo ruim. Divisão do corpo humano, cabeça, pescoço, tronco. O tronco é dividido em tórax, abdômen e pelve, membros superiores e inferiores. A professora está entregando aqui para a Érica. A Érica é do setor pedagógico, ela é aqui do CRA, ela que coloca ali presença para vocês, tá bom? Então, ficou tudo certinho, ó, minha turma está de parabéns. Ó, vamos lá então. Érica, coloca presença para essa turma aí, viu? Tá todo mundo aí, estou muito feliz com isso. Então, se eu falei o que é anatomia, agora eu vou dar uma informação. Vamos lá, correndo contra o tempo, o que é fisiologia? Anatomia, estudo do corpo humano em partes. E a fisiologia é o funcionamento, ou seja, por que o coração bate? Da onde vem o estímulo do coração bater? Na cabeça. Anatomia, estudo do corpo humano em partes. Fisiologia, Luana, fisiologia é o funcionamento aí desse órgão. Conseguiram entender essas informações? Se você está anotando, anota lá. Fisiologia é uma área de estudo da biologia que ele é responsável em analisar o funcionamento físico, ok? Divisão e o funcionamento. Esse funcionamento pode ser orgânico, mecânico, bioquímico, de todos os seres humanos. Desculpa, corrigindo, de todos os seres vivos, independente se humano ou não, tá? E tá aqui. Já que a gente falou da divisão do corpo humano, falei para vocês pesquisarem a respeito da pílula do dia seguinte, hoje eu vou deixar uma atividade bem legal. Vou colocar lá no grupo, correspondente a essa aula que nós tivemos, e a atividade de pesquisa que você vai deixar aí no seu caderninho bem legal escrita, será sobre os métodos contraceptivos. Eu quero que vocês
pesquisem ali. Anticoncepcional pílula e anticoncepcional injetável. Anticoncepcional adesivo e anticoncepcional implante. Vou repetir novamente se alguém não entendeu. Pílula, injetável, adesivo e implante. O que a professora quer que vocês pesquisem? Para vocês observarem que anticoncepcional não é tudo a mesma coisa. Eu quero que você observe que um é com 20 e outros é com 20. Não vou estragar sua pesquisa não, tá? Injeção, ou seja, injetável, é tudo igual? Aí você está falando adesivo, professora. É sério que tem um anticoncepcional que é adesivo? Implante. Esse implante é feito na farmácia? Não, é feito em consultório. Próxima aula eu volto a citar isso que vocês pesquisam. O que é? Nome. Professora, eu posso colocar na minha pesquisa o nome do anticoncepcional que eu uso? Pode. Eu quero que você pesquise 3 anticoncepcionais via oral, que é o que você mais vai vender na farmácia, é anticoncepcional. E injetável, para você saber quais são os tipos de anticoncepcional injetável que tem. A novidade, ou seja, que é o adesivo e o implantável. Todos entenderam essa informação? Eu vou dar para vocês vou passar para vocês uma mensagem sobre o nosso corpo. Olha só, você sabia que emoções podem prejudicar o seu corpo? Então anota aí. E se você quiser, ó. Raiva enfraquece o fígado, então vamos se acalmar. Tristeza enfraquece o pulmão. Vamos respirar fundo. Preocupação demais prejudica o estômago. Estresse em excesso enfraquece o coração e o cérebro. E o medo, esse não é que ele seja o pior, mas ele é o mais comum nesses dias de dificuldades. Então, vamos beber bastante água e cuidado com os seus rins, tá? Aí a professora vai dizer para você o seguinte: hoje nós falamos do quê? A divisão do corpo humano, como que ela é feita? Cabeça, pescoço, tronco, tórax, abdômen, pelve, membros inferiores e superiores. Ótimo, guardou isso? Ótimo. Fisiologia é o funcionamento do corpo humano, porque na aula passada a gente aprendeu o que é anatomia. O que está previsto para a gente ver na aula que vem? A pergunta é: como é que se forma o ser humano? Michelle já pensou assim: a professora vai fazer essas perguntas ao vivo para a gente. Vou! Como é que se forma o ser humano? A aula que vem vai estar imperdível. Eu vou encerrar essa aula e vou deixar a seguinte frase para você. Guardem bem, reflita. O sucesso é uma série de pequenas vitórias. Não aguarde coisas grandes. É subindo um degrau de cada vez, ok? Eu vou encerrar minha aula desejando uma excelente semana, um grande beijo abençoado em vocês. E depois de ter assistido a